A chave para uma fé poderosa. O segredo oculto da fé de Jesus. Este é o vídeo 2 sobre fé. Acredite, neste vídeo você verá importantes tópicos que o fará crescer espiritualmente. Confira agora os assuntos tratados nele. Não há fé no Antigo Testamento. Abraão, pai da fé, cara a cara com Javé Deus. Relações entre a razão e a fé. E, finalmente, a chave para uma fé poderosa. E esses foram os assuntos tratados no vídeo anterior. O significado da fé na igreja primitiva. A fé na reforma protestante. Crer e acreditar não é ter fé. E a fé é um ensinamento transmitido. Quem não gostaria de ter uma fé poderosa? Uma fé semelhante à dos discípulos fiéis a Jesus. Uma fé que lhe conceda o dom de se conectar com o Criador e de realizar milagres. A mesma fé que os apóstolos de Cristo possuíam. Se você se sente preparado para buscar essa fé, você precisa continuar assistindo a este vídeo, pois ele lhe mostrará como retirar o véu que adultera o verdadeiro sentido da fé. Não há fé no Antigo Testamento. Bem, o que quero dizer é que não há registros da palavra fé nos textos hebraicos originais, usados tanto na formação do Torá judaico quanto na do Antigo Testamento bíblico. No entanto, o termo fé pode ser encontrado em algumas Bíblias atualizadas, traduzidas do grego, não em todas, e quando se acha, está em versículos e livros bem diferentes, e basicamente substituindo outro termo, como crer, acreditar ou confiar. Mas esse é um assunto que não trataremos neste vídeo. O que podemos garantir é que a fé surgiu no início da nossa era, mais precisamente no berço do cristianismo, para designar um estado de confiança baseado em um grau percebido de garantia ou evidência existencial do tangível reino Elohim. Agora, observe o fluxograma a seguir. Biblicamente, temos por certo que Deus jamais desamparou sua criação e que o conhecimento sobre os Elohim e seu reino nunca deixou de ser transmitido, desde Adão até os profetas. De modo que, em Hebreus 11, é justificável o autor declarar que todos os antigos próximos a Deus possuíam fé, mesmo sem terem essa palavra em seu vocabulário. Mas então, Marcos, me esclareça uma coisa. Como os patriarcas do Antigo Testamento alcançaram a fé? E tem mais. Quem transmitiu a fé a Abraão, o pai da fé? Bem, para que não haja dúvidas a estas questões, preparei um tópico para falar de Abraão. Então vamos a ele. Abraão, pai da fé, cara a cara com Javé Deus. É muito importante, ao falarmos de fé, falarmos também de Abraão, pois esse é um caso para lá de especial, pois nos conduz a uma encruzilhada onde você precisará refletir bastante. Isto porque, segundo a cronologia da Bíblia, Abraão poderia ter sido instruído por, além de seu pai, também por Noé e Sem. Observe agora com atenção. Pela Bíblia, quando Noé morreu, com 950 anos, Abraão tinha a idade de 60 anos. E quando Sem morreu, com 600 anos, já havia se passado 35 anos da morte de Abraão, que viveu 175 anos. Concluímos então que, primeiro, nos primeiros 60 anos da vida de Abraão, Noé estava vivo. E segundo, durante toda a vida de Abraão, Sem estava vivo. De tal modo que seria totalmente coerente e viável que Abraão tivesse sido instruído pelos nobres patriarcas e parentes, Noé, seu nonavô, e Sem, seu octavô.
E temos essa confirmação em um livro bem conhecido pelos hebreus da antiguidade. E esse livro é citado no Antigo Testamento da Bíblia 2 vezes, em Josué, capítulo 10, verso 3, e em 2 Samuel, capítulo 1, verso 18. Assim como ele também é referenciado no Novo Testamento, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 8. E sabemos muito bem que tanto Josué quanto Samuel são dignos de confiança, pois eram íntimos de Javé Deus. E Timóteo foi um exemplo de cristão, um dos líderes da igreja primitiva e amado de Paulo. Bem, esse é o livro de Jasher, e nele está registrado que Abraão recebeu elevados conhecimentos diretos de seus ancestrais. Vejamos, livro de Jasher, capítulo 9, verso 5. E quando Abraão saiu da caverna, ele foi para Noé e seu filho Sem. E ele manteve-se com eles para saber a instrução de Aurru-Ulim e seus caminhos. E nenhum homem sabia onde estava Abraão. E Abraão serviu Noé e Sem, seu filho, por um longo tempo. Observem que esta narrativa relata e confirma o sacerdócio de Noé, Sem e Abraão a Javé Deus. Para amparar esta afirmação, vejamos uma passagem da Bíblia, onde Abraão fica cara a cara com Javé Deus. Gênesis, capítulo 18, verso 22. Então os homens voltaram dali os seus rostos e foram em direção a Sodoma. Porém, Abraão ficou ainda em pé diante de Jeová. E para selar o entendimento sobre o sacerdócio de Abraão e que ele possuía estreita ligação com Javé Deus, sugiro que leia com atenção todo o capítulo 18 de Gênesis, mas por favor, não apenas em uma Bíblia. Relações entre a razão e a fé. Buscando conciliar as discutíveis questões das relações entre a razão e a fé, Agostinho retorna à questão principal da patrística, ou seja, ao problema entre o que se sabe pela convicção interior e o que se demonstra racionalmente, entre a verdade revelada e a verdade lógica, entre a religiosidade cristã e a filosofia universal. Durante sua vida, Agostinho se propôs a atingir, pela fé adquirida nas Escrituras, o entendimento daquilo que elas ensinam, colocando a fé como a via de acesso à verdade eterna. Agostinho também sustentou que a fé é precedida por um certo trabalho de razão, e ainda que as verdades da fé não sejam demonstráveis, isto é, passíveis de prova, é possível evidenciar o acerto de se crer nelas, e esta tarefa cabe à razão. Portanto, a razão relaciona-se duplamente com a fé, precedendo e sendo sua consequência. Segundo Agostinho, é necessário compreender para crer e crer para compreender. A chave para uma fé poderosa. De um modo em geral, todo conhecimento nasce e se desenvolve quando ouvimos e valorizamos mensagens que são de nosso interesse. Mas e se as distrações humanas, sobrevalorizadas, fizerem com que a nossa fé enfraqueça ou não se desenvolva? Acaso essa poucada fé poderá aumentar? A resposta é sim, e temos essa confirmação em 2 Coríntios e 2 Tessalonicenses. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 15. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. E 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor caridoso
de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Vemos em Lucas que os apóstolos pedem ajuda a Jesus para avultar a fé deles. Vejamos. Lucas, capítulo 17, verso 5. Os apóstolos disseram a Jesus: aumenta a nossa fé. Mas é em Marcos que vemos um desconhecido clamar a Jesus para aumentar sua fé. Marcos, capítulo 9, verso 24. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Voltando a falar dos copistas que vimos no vídeo 1, veja como este mesmo texto se acha em duas das muitas versões bíblicas. Imediatamente exclamou o pai do menino: creio, venha em socorro à minha falta de fé. E na outra versão, imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Sabendo que crer e fé expressam conceitos diferentes, estas duas versões se tornam confusas. Mas e se aplicássemos o termo tenho fé no lugar de creio? Agora, observe bem estas duas outras versões. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. E na outra versão, e logo o pai do menino, clamando, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aqui podemos observar uma enorme incoerência, pois ao mesmo tempo em que o pai afirma crer, ele se diz incrédulo. Por fim, a versão mais adequada que encontrei de Marcos capítulo 9, verso 24, se acha a seguir, acrescido do verso 23 para melhorar o entendimento. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Esta sim é uma tradução que nos oferece entendimento. No verso 23, Jesus afirma que tem fé e por isso nada é impossível para ele. Já no verso 24, o desconhecido afirma que tem fé, mas pouca, e pede a Jesus que lhe dê mais. No entanto, para uma compreensão ainda melhor, um bom copista poderia escrever dessa forma: eu creio, mas tenho pouca fé. Ajude-me a ter mais fé ainda. Aí está a chave para aumentar a fé: se aplicar a entender os sublimes ensinamentos de Jesus. Este vídeo vem mostrar que a fé é o fruto da mensagem de Jesus e que, pelo entendimento, faz com que os fiéis buscadores assimilem a essência do supramundano reino Elohim. Não deixem de assistir o vídeo 1 sobre fé. E se gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu like. E que a sabedoria de Deus seja contigo, que se dedica aos ensinamentos de Cristo.